Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. Estou aguardando aqui uma pessoa, um colega. Estamos trabalhando, né? Ouvindo um áudio e ao mesmo tempo pensando um pouco na vida, né? Daquilo que o ser humano é capaz de fazer quando ele quer fazer bem, né? Daquilo que o ser humano é capaz de fazer quando ele quer fazer, quando ele tem vontade de fazer ou quando ele tem vontade de ser. Estamos vivendo aqueles tempos turbulentos e a sociedade fica procurando um rumo. Olha, eu estava analisando as reportagens do Oriente Médio, do mundo em si, do comportamento das nações, das pessoas, e vejo que o planeta ele está vivendo um caldeirão. Do outro lado, eu fiz uma reflexão seguinte. Eu analisando as imagens de países destruídos pela guerra. Mas por que foram destruídos pelas guerras? Lá no livro de Tiago, capítulo 4, tem uma passagem que diz que nós guerreamos, né? Os nossos conflitos são por causa dos nossos deleites. E a maior parte dos problemas das nações, inclusive o nosso país, ainda está menos, mas tem nações que está acentuada, são interesses de poucas pessoas, e por causa do interesse de poucas pessoas, uma nação inteira sofre. Eu estava analisando um país agora, a Síria, por exemplo, está em guerra civil já está há um bom tempo, já tem mais de 5 anos, está em torno de 7 anos. Analisando as imagens dos escombros, eu fico imaginando o que poucas pessoas conseguem fazer, o que poucas pessoas com poder conseguem fazer. Então aquele país está devastado, está em algumas cidades, está nos escombros por causa de interesse de poucas pessoas. E eu volto aqui para o meu país e vejo que pessoas de boas intenções, elas não são bem vistas, né? Nós vivemos por muito tempo um período de mentiras, muita mentira, do político chegar para você e te prometer ser eleito, virar as costas e não se importar mais com aquelas pessoas para quem ele prometeu. Só que o cenário aqui no país é outro, e eu percebo forças daqueles que ainda resistem e ainda apostam naquele modelo anterior de negociata com o dinheiro do contribuinte, procurando fazer seus negócios, tirar vantagem. Você está vendo aí nas notícias o que está acontecendo com algumas pessoas que estão sendo investigadas porque desviaram o dinheiro que foi liberado para poder tratar esse vírus, né? Esse vírus que está matando muita gente. De um lado, você tem um grupo de interesses daqueles que querem tirar vantagem disso, do dinheiro que é liberado para poder cuidar das pessoas que estão passando dificuldade. Do outro lado, você tem um grupo, né, interessado que quanto pior, melhor, porque eles usufruem. Respondendo assim, querendo esclarecer de modo mais amplo essa situação, voltando lá no tempo antigo, falando em questões bíblicas, quando Neemias vem, já que você que está me ouvindo também é um cristão, quando Neemias é liberado pelo rei Artaxerxes para poder vir reconstruir os muros de Jerusalém, que ele chega, quem que estava lá? Sambalate, Tobia e Gesem.
E eles não ficaram satisfeitos com a atitude de Neemias, porque Neemias tinha um amparo da coroa também, porque o rei assinou um decreto que todas as nações por onde Neemias passasse devia ajudar Neemias financeiramente para que ele pudesse reconstruir o muro. Mas lá em Jerusalém havia um grupo de pessoas, inclusive eles arrumaram até uma profetisa, eu não sei se o nome dela é Ulda, não me lembro bem porque estou conversando com você aqui, estou a trabalho, estou em Castelo, né? E para poder intimidar Neemias, porque para eles era lucrativo que Jerusalém ficasse nos escombros, porque o lucro deles, né, a vantagem deles estava nisso, o ganho deles. Tem pessoas que se ele tiver ganhando, lucrando, pouco importa os outros. E é o que nós vemos na sociedade atual. Nós estamos vivendo um tempo moderno, mas o instinto ainda é primitivo. Chupei uma bala aqui, a bala me fez. Então nós estamos vivendo um tempo moderno, mas o instinto ainda é primitivo, em que a pessoa quer só para si e para o outro não. Em que há aqueles que querem comer o que tem e depois não se importar se vai arrumar ou não. Nós vivemos esse tempo e é possível o ser humano viver, mas há grupo de pessoas que apostam em viver nesse sistema onde meia dúzia só usufrui. E nesse grupo eu vou te falar quem estão. Estão políticos da Câmara dos Deputados, senadores, juízes, ministros, até do STF, né? Estão todos aí se blindando aí, criminosos, organizações. Então há um grupo muito grande que tem interesse de que as coisas, imprensa, porque a mentira que parte da imprensa tem pregado até aqui é para desconstruir e desgastar a imagem de um governo eleito legítimo. Por que eu estou te falando isso? O Lula, com toda a sua corrupção lá atrás, no Mensalão e outros mais, Petrobras, senhora Dilma também, senhor Michel Temer também. Se eu não vi esse burburinho aí. Outro sim, é a seletividade que nós estamos vendo também nos dias atuais. Isso demonstra o tamanho do rombo que o brasileiro tinha que pagar todo mês para manter essa gente vivendo de maneira regalada. E entre essas pessoas estão os artistas, que ia lá simplesmente, pegava 30 milhões lá da Lei Rouanet e tá bonito. E nós aqui, cidadão, que enfrentamos o perigo todo dia, eu sou da área da elétrica, nós enfrentamos o perigo todo dia, todos os operários, trabalhadores que enfrentam o perigo todo dia, estrada, outros que pegam seus voos, outros que vão para lugares perigosos para ganhar o seu pão, pagar os seus impostos, para essa gente usar a revelia e ficar rindo da nossa cara. O que mais me indignou é quando um artista subiu no palco e xingou Jesus. Chamou Jesus de nomes estranhos e pejorativos. O ataque à religiosidade das pessoas, escancarado, custeado com o dinheiro que nós pagamos. Então, meus amigos, há grupo de pessoas que gostam de lucrar com o caos. Mas se nós nos unirmos em torno de uma causa maior, pensando não só na gente, mas nos nossos filhos, nos nossos netos, nas gerações que virão, nós temos que trabalhar agora com juízo, tá? Trabalhar com juízo. Por quê? Senão, que legado nós vamos deixar? Eu pergunto aos juízes do Supremo, que legado os senhores vão deixar da forma que vocês estão lidando? Se tiver um cisco contra o presidente Bolsonaro, os senhores faz o escarcéu, vão para a imprensa, essa
bagunça, essa lambança que vocês fizeram poucos dias atrás e ainda estão fazendo. Vocês fazem o escarcéu. Mas quando é do lado de pessoas que vocês defendem, vocês blindam, fingem que não aconteceu, não falam nada. Eu vejo Congresso calado, eu vejo o Senado calado e também o Supremo fazendo a sua festinha achando que está acima de tudo. Eu quero dizer para todos, tudo tem seu preço. Os senhores estão deixando uma péssima impressão para nós. Já perderam a moral, estão demoralizados, tá? Agora o brasileiro é guerreiro, é trabalhador, é lutador e vocês estão brincando com a nossa cara. E não é assim que se funciona. Respeito vocês, mas vocês não estão dignos de respeito. Da forma que estão lidando, não. Esses ministros que fizeram isso agora, eu não vejo ninguém fazendo esforço para prender criminosos do outro lado. Pessoas que nos xingam, pessoas que falam mal da gente, pessoas que nos tratam mal, pessoas que... Eu vejo tudo ao avesso. Tudo ao avesso. Quando é para xingar os crentes, xingar as famílias de bem, quando é para xingar as coisas corretas, não, tá tudo certo, é liberdade de expressão. Quando vira pro lado de vocês, tem que ser preso. Uma tamanha incoerência que os senhores têm cometido. Então, meus amigos, o mundo é cheio dessa gente. Gente interesseira que quer cuidar do seu próprio umbigo. Mas esquece que o seu vizinho pode estar passando fome por causa da sua ingerência, por causa da sua guloseima, né? Da sua glutonaria em querer cuidar de si próprio, da sua avareza, né? Então, o que eu digo? O que eu deixo assim? Nós podemos viver melhor, mas nós temos que viver melhor se nós quisermos. Então, um conselho que eu dou para essa gente toda: deixem de fazer o que vocês estão fazendo. Faça o que é certo, porque a história vai contar uma outra história de vocês. O futuro vai contar uma outra história de vocês. Faça o que é certo. Faça o que é certo e serão lembrados como homens de bem. A gente volta na próxima, amigos.